E, gente, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Estou tentando conectar aqui com a Michelle. Ei, deu Olá, certo. Ei, boa noite. Michelle, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, Milene? E você? Tudo ótimo. Seja muito bem-vinda também. Que bom que deu certinho. Obrigada. É um prazer estar aqui. Que bom. Deixa eu só. Eu esqueci de um detalhe, de tirar as notificações aqui do meu Aham, telefone. Tá tocando aqui. Pronto, deu certo. Senão fica tocando aqui, incomodando a gente. ótimo. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Que bom, já temos bastante gente aqui online. Fico muito feliz. Estava conversando hoje com a Michelle, falando com ela que, graças a Deus, tem tido muita gente aqui às segundas-feiras participando conosco. E eu fico feliz que vocês estejam aqui hoje, porque hoje a nossa live está mais do que especial. Eu vou deixar a Michelle se apresentar, mas como eu falei, eu conheci ela recentemente, conheci o trabalho dela, pude participar de uma oficina que ela fez no lançamento do livro dela e achei sensacional, porque uma dica que ela deu funcionou no dia e está funcionando até hoje na minha casa, Michelle. Até hoje, Que o ótimo. Arthur, ele sente medo e ele usa o pozinho lá, o sprayzinho anti-medo. E legal que a gente fez uma viagem recente, a gente foi para vários parques aquáticos e o Arthur não gostava de água e tinha muito medo de toboágua. Mas ele está fazendo natação, está fazendo todo o processo. Uhum. Então, assim, medo de água ele venceu. Mas aí ele estava descendo todos os toboáguas, assim, os mais radicais que eu nem imaginava. E ele Que falava lá, delícia. eu falava, meu filho, eu acho que você está usando muito desse spray, não tá, não? Que fofura. Foi Isso muito legal. mesmo. Fico muito feliz, Então, olha Milene. só, gente, antes da Michelle se apresentar, para quem está aqui a primeira vez, meu nome é Milena Henriques, eu sou nutricionista materno-infantil, sou idealizadora aqui do projeto Bebê Bom Dia. E hoje não estou sozinha, estou com uma convidada especial, Michelle. Se apresenta aí, Michelle. Bom, meu nome é Michele, como a Michele colocou, como a Milene falou, eu sou psicóloga, sou neuropsicóloga com certificação em psicologia positiva e disciplina positiva. No meu perfil lá, vocês podem baixar 4 e-books separados por idade de disciplina positiva, são gratuitos, fiquem à vontade para poder conhecer. É um prazer para mim estar aqui. Sou mãe de 2 meninos, igual a Milene. Um tem 5 anos e o outro tem 1 ano. E graças às receitas e dicas da Milene, os dois são bons de garfo, gente. Ai, Eu que bom. adoro a receita, Milene. Os meninos, assim, eu fiz aquele hambúrguer de Ah, legumes. Nossa, ah, os meninos apaixonaram. Não, ai, uma que delícia, ótimo. gente. Que Faz as bom. receitas dela, que são sensacionais. É isso aí, gente. Graças a Deus, assim, é muito bom receber esses retornos positivos, né? De quando a gente aplica aí. E eu falo que tudo que eu coloco aqui no Insta, tudo que eu divulgo para vocês, eu tento fazer na minha casa também, todas as receitas. Eu também tenho filhos, né, em idade próxima aí da Michelle. E é muito bom a gente fazer, né? Promover uma alimentação saudável dentro de casa, Aham, assim, né? claro. É muito bom, é muito prazeroso para eles e para a gente, sem contar a saúde, né? E todos os Isso. benefícios que a gente sabe. Então, Milene, eu posso falar um pouquinho Claro, por da favor. disciplina positiva, né? Claro, por Eu favor. queria só, vou falar rapidamente, só para a gente poder pegar o gancho depois na alimentação. Quando a gente pensa na disciplina positiva, a gente tem que pensar que ela pensa priorizar sempre a questão do respeito. O que seria isso? É o se respeitar, os pais se respeitarem, respeitarem a criança e a criança também aprender esse respeito com os pais e respeitar a si mesma. É o respeito mútuo, né? E por que isso é importante na alimentação? É a questão que você mesmo já coloca várias vezes, né? Que a gente não deve forçar a criança a comer, né? Porque isso foge justamente do respeito do indivíduo, daquilo que ele está desenvolvendo como pessoa. Então vamos deixar, por enquanto, só esse resumo bem simples assim de disciplina positiva, sendo a consideração de respeito mútuo, né? Eu Pensando acho no gancho da... interessante, Michele, você falar isso. Desculpa te cortando um pouquinho, Claro, mas fica à é porque eu vontade. recebo muitas informações, na verdade, não é informações, eu recebo muitas dúvidas, e às vezes algumas mães têm um conceito um pouquinho equivocado da disciplina positiva,
e achando que é deixar muito livre, né? A criança faz o que ela quer, e aí acha assim, ah, mas se eu deixar muito livre vira bagunça, então eu tenho que obrigar, eu tenho que fazer algumas coisas. E assim, se você puder falar rapidamente sobre isso Claro, é uma dúvida muito recorrente, muitas claro. pessoas acabam achando que não vão conseguir colocar em prática na casa, e aí não só com relação à alimentação, né? Em tudo, né? Porque assim, é claro que eu virei referência pela alimentação, mas como mãe também acabo dando outras dicas e essas dúvidas chegam realmente, né? Como que a gente vai conseguir dar limites fazendo disciplina positiva? Aham. A questão das pessoas acharem que a disciplina positiva é deixar a criança fazer tudo é, como você disse, muito equivocado. Porque ao fazer isso, quando você deixar seu filho fazer tudo, na verdade você contribui para que ele desenvolva um senso de desproteção. Ele se sente desprotegido, ele não se sente cuidado, ele fica aquela criança que tem o famoso comportamento agitado de birra. A criança que é muito agitada, muito nervosa e faz muita birra, ela se sente o quê? Desprotegida. Ela não tem limite. Então, a disciplina positiva é o contrário. Ela tem as práticas, as ferramentas para você colocar o limite. Como que a gente pode pensar nesses limites? São as escolhas limitadas, é você direcionar a criança explicando, ó, são quadros de rotina, que não é quadro de recompensas, é completamente diferentes. São os despertadores que, em vez de você ficar falando, tá na hora do seu banho, tá na hora do seu banho, vai apitar. Você avisa, ó, assim que apitar o barulhinho, é a hora do seu banho. Aí, se ele não foi, você pergunta, o que você tem que fazer agora? Para ajudar a criança a pensar. Porque se você pensa e faz tudo por ela, você manda ela tomar banho, você manda ela comer, o que vai acontecer? Ela não vai ter capacidade de pensar no que ela deve fazer. Ela vai estar sendo só obrigada. E se você deixa solto, aí que ela não vai fazer nada mesmo, porque criança só quer brincar. Então, é escolhas limitadas, gentil e firme. Você falar, eu sei que você quer continuar brincando e é hora de jantar. Você manter firme, em vez de ficar ali discutindo, pega o seu filho, leva ele para a mesa. Vem, eu já te amei. Não adianta você ficar insistindo nessa conversa. Tem a disciplina positiva, fala muito uma frase que é: faça mais e fale menos. Né? Que a gente tenha a ação em vez de ficar falando na cabeça deles. Está na hora do banho, está na hora do banho. Tá na hora dele tomar banho, desliga o desenho, entendeu? Então, assim, não é deixar ele solto lá com o controle, ele vai decidir. Não. Você vai ter um quadro de rotina, vai ter as escolhas limitadas, vai ter o horário, vai ter tudo. E, lógico, o respeito. Você deixar a criança participar daquilo, das escolhas dela, do desenvolvimento dela. Isso também é muito importante. Isso tem tudo a ver com o que eu sempre falo aqui, Michelle, porque eu falo muito dessa questão de trazer a criança para participar, inclusive, dessa Uhum. escolha da alimentação. E no momento que a criança precisa ir para a mesa se alimentar, quando a criança tem uma dificuldade alimentar, às vezes o simples fato de ir para a mesa, de participar nesse momento, pode ser muito difícil. Um momento muito Uhum. estressante, né, da família inteira, que já está ali vivendo esse caos da criança que não come bem. E quando a gente faz uma atividade de transição, que é tudo a ver com o que você acabou de falar, que é isso, né? A criança está brincando, não adianta eu falar assim, acabou a brincadeira agora, para isso aí que está na hora de É, comer. Primeiro você vai avisando, estipula essa antecipar. rotina, Isso, antecipa, e aí antecipar. fala, olha, tocou o sininho, tocou o timer aqui, é hora de comer. E aí fazer uma atividade de transição para dar tempo da criança entender mesmo isso, né? Então aí uma atividade de transição seria cantar uma musiquinha, lavar a mão, qualquer Isso, coisa que a criança entenda que eu passei, tipo, uma atividade acabou e passei isso, por uma outra, né? isso. Até porque é difícil para elas desligarem desse momento cheio de estímulo e se concentrar na alimentação, que é até um problema que a gente vê hoje da alimentação, hoje ser muito estressante na vida da criança. Por quê? Tem muito estímulo, tem televisão ligada, que não recomendamos, obviamente. Tem muito barulho de panela, tem a mãe às vezes fazendo, enfim. A alimentação, ela tem que tentar voltar para aquele época antiga nossa, ser um momento sagrado de ver a comida, de conhecer a comida. O bebezinho, né, na introdução alimentar, o que a gente pode pensar?
ofereça para ele várias opções. Ele tem a fase de pôr tudo na boca, não tem? Então deixa ele lá pegar, põe várias frutinhas, várias coisas, deixa ele escolher o que ele quer. Porque então, o que é comum é, bate uma papinha aí no liquidificador e tenta enfiar na boca da criança. O que o bebê vai aprender? Nada, né? Então ele precisa ter esse contato, né? E essa atitude muitas vezes pode deixar os pais tranquilos de que estão alimentando os filhos. Exato. Mas hoje aí, Michele, eu tenho, né, graças a Deus, 4, 7 mil alunas lá na minha comunidade. E assim, eu não sei quanto por cento, mas eu sei que muitas pessoas chegam até o curso desesperadas porque o filho não comia. E justamente falando isso, olha, mas ele comia tudo quando ele era bebê. E aí, quando eu vou investigar, vou conversando, eu percebo que essa criança ela não comia, ela era alimentada. Enfiavam na boca da criança. Isso. E ela não teve oportunidade de experimentar, de tocar, de interagir com esse alimento. E aí, assim, a criança não tem condição nem de recusar, né? Ela abre a boca de forma completamente passiva. E aí, quando a criança desenvolve um pouco mais a sua autonomia, ela, de fato, ela começa a recusar. E aí vem essa questão, né? Nossa, ele comia tudo e, de repente, parou. Não é bem Exatamente. Então, a questão, né, de levar a criança, por exemplo, a criança maiorzinha, levar ela ao supermercado, apresentar ao supermercado. Olha, é aqui que a gente compra a nossa comida. Faz a lista em casa com a criança do que precisa, deixa ela pegar lá e colocar no carrinho. O que eu vejo muito aqui no supermercado é as crianças no celular dentro do carrinho e a mãe fazendo a compra. Deixa a criança participar, ela vai querer te ajudar. Se você fizer de uma forma lúdica, interagindo, lógico que se ela está na dependência do eletrônico, ela vai vai ter uma resistência, mas é um trabalho que você vai ter. Porque a criança que monta o próprio pratinho tem mais chance de comer, porque ela está escolhendo ali, ela está percebendo que ela está colocando o pratinho dela. Isso dá autonomia para a criança e é importante, né? E uma coisa que é importante na disciplina positiva em relação à alimentação, em relação à hora de dormir, em relação a tudo, é evitar as disputas de poder. O que é isso? E na alimentação é um lugar onde as crianças conseguem ter o poder. Ou seja, os pais conseguem controlar a criança em todos os anos. Você vai usar essa roupa, você vai sair esse horário, você vai ver tudo. Mas na hora de comer, você consegue enfiar a goela abaixo a comida no seu filho? Ele vai vomitar, ele vai passar mal, vai ser uma experiência ruim, vai ser gravada no cérebro do seu filho. E isso, o que acontece? Ele percebe que ali ele está ganhando. Por isso que ele não vai comer. Porque você está controlando tanto ele, não está deixando ele desenvolver autonomia, que na alimentação ele vai usar o poder dele e não vai abrir a boca. Vai ser a forma dele manifestar uma coisa que é muito além, né? Muito amplo. Ele vai manifestar isso, o poder. Por isso que ofereça escolhas para o seu filho. Fala, olha, hoje, o que você quer ajudar a mamãe a cozinhar? Nós podemos fazer salmão ou boi, carne de boi. E deixa ele participar, e deixa ele escolher disso, porque é importante, né? Você, com certeza, sabe dessas escolhas, né? E assim, até uma questão do supermercado aí que você falou, me corrija se eu estiver errado, mas é o que eu faço e o que eu instruo muitas mães a fazer também. Porque eu sempre dou essa dica. Gente, leva no supermercado, deixa participar, isso vai ser importante para o processo de educação nutricional dessa criança entender, conhecer, sabe, Michele, da onde está vindo aquele alimento. Exato. Eu já tive, assim, eu já fiz trabalho de educação nutricional em escola com criança de 6, 7, 8 anos que não sabe que o leite vem da vaca, sabe? Que acha que o leite está na caixinha. Então, assim, o milho vem na lata, e isso é muito importante. Claro. E aí algumas mães acabam apresentando a resistência de levar o filho para o supermercado por causa das birras durante as compras, né? Vai querer tudo. E uma coisa que eu faço na minha casa, que eu instruo outras mães a fazer, é a questão dos combinados. Então, assim, justamente para não entrar nessa disputa de poder, deixa o seu filho escolher alguma coisa, mas aí então você dá 2 opções, 3 no máximo, e dentro daquelas opções você faz escolhas. Então, por exemplo, seu filho quer tomar um suco. Ok, você chega lá, chega no supermercado e fala, filho, mas nós combinamos um suco, mas a mamãe vai escolher a marca, porque você ainda consegue olhar o preço, você consegue olhar um que seja menos pior, né, mais saudável.
Então, assim, isso eu acabo falando. O que que a disciplina positiva vê disso? É isso mesmo? O que que Isso pode ser é feito? porque o que acontece? Você tá certa em falar, ó, nós combinamos o suco. Mas a mamãe, que sabe reconhecer se o alimento é adequado ou não, tá no rótulo, você ainda vai aprender isso. E isso é da mamãe. A mamãe tem essa capacidade de verificar. Eu sei o que é bom para você. Você pode falar isso pro seu filho, porque é a verdade. Você deixou ele Uhum. escolher, e você vai tomar suco ou leite, né? Eu não sei. Aí você escolheu o suquinho. Então, beleza, a mamãe vai escolher para você. O que realmente é muito difícil, infelizmente, hoje, é porque né, colocam aí na mídia o consumo de bichinhos, leite cheio de desenho lá animado, que chama a atenção das crianças, né? É. E a gente tem que fugir disso, não é fugir do corredor, é você explicar para o seu filho, né, filho? No supermercado tem muito produto também que não faz bem. Você deve falar. E a gente não pode consumir, porque, né, por vários motivos. Você explica aí, ó, não faz bem, mamãe não quer que você consuma, não tá na hora, você decide isso em outro momento, mas por enquanto a mamãe decide para você. E isso não te faz bem, né? Não é que ele não possa nunca, numa festa de aniversário, por exemplo, mas na Uhum. ida com você, mamãe uma vez virou para mim, ah, meu filho só toma Coca-Cola. Eu virei para ela, quem compra a Coca? Tipo assim, quem que tá comprando? Se É você isso parar de mesmo. comprar, ele vai, ah, mas ele não vai tomar nada. Então deixa ele sem tomar nada. É melhor ele não tomar nada do que tomar Coca. Eu tô Michelle, é tão errada, bom Milene? ouvir isso de uma profissional, porque, assim, às vezes, eu até falo lá, muito com as minhas alunas, eu fico assim, gente, coloque amor nas minhas palavras, porque às vezes fica parecendo de uma forma muito rude. Mas, assim, eu falo muito isso. Às vezes, é preferível uma criança ficar com fome do que comer Uhum, qualquer coisa. eu Porque comendo concordo. qualquer coisa, você tá tirando o apetite, tirando a oportunidade dela Uhum. comer algo que é boa e ainda tá dando porcarias pro seu filho, contribuindo para que ele desenvolva uma doença. Então, às vezes, eu fico assim, gente, pode ser muito radical, né? Soar de uma Não forma acho, muito Milene, não acho rigorosa, radical. mas ai, fiquei aliviada agora. Fiquei muito Não acho. feliz com essa É fala. até outra coisa que é muito, que é comum de acontecer, o pessoal falar, os pais, né? Olha, se você comer o pratinho todo, eu vou te dar a sua sobremesa. Isso também não deve ser feito, porque você não está ensinando o que para a criança? Ela vai comer pensando na sobremesa, ela não está pensando no alimento, ela não está tendo uma relação com aquele alimento. E aí acaba que a criança às vezes não come e os pais acabam dando a sobremesa do mesmo jeito. Aí o que acontece? Pior ainda, a criança amanhã É, não vai almoçar, vai comer só a sobremesa, né? é isso que eu falo muito com as famílias, que assim, você tem que pensar até onde você consegue bancar. Porque senão, se você faz um acordo e você quebra o acordo, é muito pior. Exatamente, Então, exato. assim, eu atendi uma mãe essa semana que falou assim, olha, eu falei que a gente está tentando tirar a mamadeira da criança. E ela falou assim, olha, eu falei com ela que não tinha mais mamadeira a partir de hoje, mas ela começou a chorar, chorar, chorar. Ai, eu não aguentei, Milene, acabei dando. Então, assim, essas questões são complicadas e por isso, gente, é muito importante que vocês saibam qual é o acordo, em qual briga que vocês querem entrar, vamos dizer assim, né? Porque Então, se você colocar um acordo, falar não tem mais, e você não cumprir, não sustentar o seu não, é muito perigoso, né, Michelle? com certeza. E outra coisa, as pessoas têm muito medo dessa questão de tirar a mamadeira e tirar a chupeta, mas a gente tem que pensar que a criança precisa enfrentar a perda, né? Isso faz parte da vida. Então, se você não deixa o seu filho ali lidar com aquela frustração, ele sentir aquele sofrimento, que né, ele está sofrendo porque não quer a mamadeira, consola. Não dá mamadeira. Explica para ele, você dá conta, meu filho, a mamãe tá aqui, você não depende daquela mamadeira. Você consegue descobrir outras formas de se acalmar. Eu tô aqui com você para isso, para te ajudar. Então, assim, ensine o seu filho a enfrentar a frustração. Em vez de simplesmente, ah, você tá chorando, eu não dou conta, meu coração não aguenta, toma mamadeira. Não, ensine que ele não depende daquilo. Seja chupeta, seja mamadeira, você dá conta de ensinar ele a enfrentar a frustração, que faz parte da vida. Eu vejo muitos pais aí simplesmente negando a frustração. Ah, não, não posso falar isso pro meu filho, senão ele vai sofrer. Ah, ele não pode lidar com isso. Senão... Gente, ele vai enfrentar isso na vida. Se você não É. preparar ele agora, ele vai ser um adolescente que não vai saber lidar com isso. E olha os casos terríveis na adolescência que a gente vê hoje de depressão. Então, É. assim, essa questão da mamadeira, justamente, a mãe não agiu de uma forma, né, correta, como você já orientou.
né? Tem até gente perguntando aqui qual que é a idade ideal para tirar a mamadeira, gente. Na verdade, assim, quanto antes melhor, mas eu considero como limite 2 anos. Só que aí, Michelle, até aproveitando e já fazendo uma pergunta aqui, um gancho, 2 anos acaba sendo uma fase um pouco delicada aí para Uhum. muitas famílias, né? Conta aí É. pra gente um pouquinho disso que as pessoas acabam chamando de terrible two, que eu não gosto dessa denominação, mas enfim, conta aí pra gente um pouquinho. O que que acontece, gente? O cérebro da criança, ele está em constante desenvolvimento. E ao nascer, ele tem desenvolvido completamente a parte mais impulsiva, mais agitada, mais nervosa, está completamente desenvolvida. Já a parte do córtex cerebral, que é responsável pela calma, por pensar antes de agir, orientação, só vai ficar pronta lá entre 20 e 25 anos. E justamente com 2 aninhos ali, dá um pico onde a criança não consegue lidar com as emoções muito forte. Por isso que é o terrible two, né? Que a criança se joga, etc. Por quê? Ela está sendo controlada, o Daniel Siegel, o neurocientista, ele chama de cérebro de baixo, que é a área onde fica a amígdala, pelas emoções. Ele está sendo controlado quase 100% por essa parte do cérebro. Ele não tem desenvolvida completamente a parte racional do cérebro. Por isso que ele é muito agitado. Isso significa que você não deve tirar a mamadeira? Claro que não. Você vai tirar a mamadeira e você vai ajudar o cérebro do seu filho da parte de cima a se desenvolver. Isso é totalmente possível pela neuroplasticidade. Você não precisa esperar ele chegar nos 20, 25 anos. Você pode ajudar a moldar o cérebro agora. Como? Permitindo passar pelas frustrações, você demonstrando apoio, colo e não botando a mamadeira de volta. Você ensinando para ele que ele pode errar, precisa errar para aprender, esse tipo de coisa, né? E no momento da birra, obviamente, você ensinar técnicas para que ele acalme e, primeiro de tudo, você não perder a paciência, porque exemplo é tudo, né? Então, o Terrible Two é isso. Da parte, ótimo, assim, é muito bom saber disso, porque às vezes, é claro, né, a família tá ali com um turbilhão de emoção, com dificuldade de controlar, né, essa criança que tá passando por esse momento, e acaba que muitas coisas coincidem mesmo, né? Geralmente a idade que a criança vai para a escola, criança que às vezes está aí enfrentando desfraude, criança que às vezes começa a fase da seletividade alimentar. Enfim, são muitas coisas realmente acontecendo nesse momento e acaba que a família desespera mesmo, né, Michelle? Exato. É. Tem uma pessoa aqui também perguntando duas perguntas que eu quero fazer. A primeira é, algumas pessoas perguntaram se tem consequência na madeira mais velha, assim. Da parte nutricional, falando como nutricionista, não é ideal porque acaba que a mamadeira, gente, assim, a gente não está ensinando o nosso filho a comer, né? Ele precisa ter acesso aos alimentos, e comer, porque às vezes o comer é aprendido, o beber já é meio que instintivo, né? Porque a criança já nasce sabendo sugar. Então, a criança que tem dificuldade alimentar, ela acaba tendo a mamadeira como um amuleto. Ah, eu não como, mas eu mamo. Então, a mamadeira pode sim prejudicar a aplicação de alimentos. Sem contar que a mamadeira, ela acaba sendo oferecida em momentos extra-alimentação. A gente não senta à mesa para tomar uma mamadeira. Então, se a gente tem que pensar que os nossos filhos fazem 4, 5 refeições por dia, se ele não tomar mamadeira, ele não vai ter espaço para comer, tá? E outras consequências do desenvolvimento também motor. Mas, enfim, da parte da psicologia, tem algum problema o uso prolongado da mamadeira? Tem. O que que acontece? Quando você deixa o seu filho, né, ficar usando a mamadeira muito tempo, geralmente os pais usam porque a criança precisa para se acalmar, a criança precisa porque gosta de dormir desse jeito, ou porque é uma refeição mais rápida de resolver. E aí a criança ela fica dependente dessa situação. E não é recomendado pela questão de autonomia. A criança precisa aprender a dormir sozinha sem o uso da mamadeira. A criança precisa se acalmar sozinha sem o uso da mamadeira, porque senão vai ser um adulto que vai precisar de uma mamadeira que vai surgir como? Através de um cigarro? Através de um álcool? Através de quê? O que vai substituir essa mamadeira na vida dessa criança quando ela se tornar um adulto, entendeu? Então, assim, você tem que permitir que seu filho desenvolva técnicas que ele aprenda a lidar com as emoções dele com ele mesmo. Ele sendo
suficiente para isso e não dependente de outra coisa. Ainda mais numa idade aí de 5 anos, né, que você colocou. Né? E eu também acho que a partir dos 2 já está na hora de cortar a mamadeira, né? Eu não vejo necessidade também, não. Ótimo. Né? Algumas famílias também me procuram muito por causa de associa a dificuldade alimentar da criança por causa de um trauma. E algumas mães colocaram isso aqui também. Como a disciplina positiva pode lidar com isso? Como que a gente pode ajudar essa criança se de fato tiver acontecido um trauma, por exemplo, por causa de um engasgo? Uma coisa que eu já estudei muito, eu já li muitos trabalhos, Michelle, falando que a criança que ela é forçada a comer, seja de forma física, né, dos pais que enfiam a comida na boca, ou que eu já atendi família que falou, infelizmente eles só comem se eu bater. Não era o que eu queria, mas eu bato no meu filho para comer. Enfim, além da força verbal mesmo, né? Todo o apelo emocional ali, da carga verbal. Enfim, já li alguns trabalhos que falam que essas crianças elas vão ter uma chance maior de desenvolver uma recusa alimentar a ponto de ter uma ânsia de vômito simplesmente de sentir o cheiro, de estar no contexto da alimentação. E aí muitas famílias falam, eu acho que é trauma, porque engasgou, porque quando era criança eu enfiava a colher na boca quando era menorzinho. O que você acha disso, Michelle? Conta pra gente. Olha, todas as experiências que a criança vai enfrentar, seja na alimentação, no desfraude, na hora de dormir, tudo que ela vivencia é baseado na experiência cognitiva e emocional dela. Então, no trato emocional, se na alimentação a experiência dela é negativa, com alguém enfiando a boca, né, na goela abaixo, o que vai acontecer? Ela vai entender que alimentar é um ato doloroso, e isso ela vai associar como algo ruim. Eu sinto dor quando eu como, minha mãe fica nervosa, todo mundo grita comigo, é o caos lá em casa. Eu quero comer? Não. Né? Tipo assim, você ia gostar se alguém enfiasse goela abaixo de você? Não, não vou. Então foi registrado, o cérebro do seu filho recebeu a seguinte informação. A hora de comer é estressante para mim. Minha mãe grita, minha mãe fica nervosa, ela força comida em mim, dói, eu não quero, eu estou sofrendo, eu vou parar de comer. Então a criança não vai comer, né? Porque foi uma experiência dolorosa. Como lidar com esse trauma? Primeira coisa, a criança tem que expressar. O que é expressar? Ela tem que conseguir colocar isso para fora. Criança menorzinha não consegue falar. Eu estou muito triste que a minha mãe enfiou a goela abaixo comida para mim. Ela não vai fazer isso. O que ela vai fazer? Brincar. E é o brincar livre. É tirar o filho da televisão, tirar o filho de várias atividades extraescolares, deixar ele brincar no chãozinho do quarto dele, você sentada lá brincando com ele. Pode ser que no meio da brincadeira, nada a ver, saia alguma palavra do tipo: você vai ter que comer isso aqui, seu monstro bravo. Vai sair isso. Isso é a forma de superar. Para uma criança que ainda não sabe escrever, né? Por exemplo, ela vai fazer dessa forma, na brincadeira, ela vai falar. Outra criança, se for um trauma, obviamente, muito severo, que a criança não come mais nada, porque a mãe forçou, aí um aconselhamento psicológico para a criança é indicado. Mas se for algo assim, aconteceu, mas ele ainda come, aí dá para você resolver dessa forma. Se for uma criança mais velha, ela pode escrever, você pode sugerir: filho, mamãe lembra que quando você era menorzinho, ela forçava comida em você. Hoje eu aprendi que isso era uma coisa errada, mamãe está aqui para te pedir desculpa, deve ter sido muito ruim isso que você passou. Você quer me falar? Você quer desenhar? Você quer escrever? E aí seu filho vai te falar. Porque com 4 anos você já consegue falar isso para o seu filho. Você reconhecer que você errou com o seu filho é o primeiro passo para ele entender que, de fato, você fez algo errado. Porque, por enquanto, ele não acha que você errou, ele acha que ele está errado. Ele acha que ele está errado em não comer, ele acha que ele é inadequado, ele que não é aceito, ele que não é amado. Então, você reconhece para o seu filho: a mamãe errou, me desculpa, meu filho. Mamãe está aprendendo um novo jeito. Eu aprendi com a Milene do Bebê Pão de Garfo como te ajudar a comer. Então, a mamãe vai fazer diferente agora. E explica isso para ele. Assim você ajuda ele a superar o trauma que ele viveu quando era menorzinho. Ele vai falar e vai falar milhões de vezes. Você não vai gostar de ouvir, mas é o que vale para ele superar, né? Ótimo. É colocar para fora.
E aí, no caso de um trauma, por exemplo, físico, por causa de um gasgo, uma coisa mais séria, aí precisa fazer esse acompanhamento com o psicólogo, Você Michele? pode, depende da idade. Se for um menininho aí de 4 anos, a própria mãe pode falar: Ó, você engasgou, deve ter sido muito ruim, né, meu filho? Deve ter doído na sua garganta. O que que você sentiu? Fala pra mamãe, incentivar pra ele. Você pode falar: Eu fiquei muito assustada, né? A mamãe gritou, e você? Ele tem que falar. Se ele não estiver falando com você, ele precisa falar com alguém. Tenta o papai, tenta o tio, um amigo próximo. Se ele não falar com ninguém, aí sim é recomendado que ele vá fazer um acompanhamento, porque ele precisa colocar para fora. Isso é assim, o mais importante é que ele consiga desabafar, né? Ótimo. Teve uma pergunta aqui que é uma curiosidade, assim, eu nunca pensei nisso, mamãe perguntando, do ponto de vista psicológico, até qual idade é considerado criança? Tem isso, Michele? Aí isso é uma coisa individual de cada criança, Eu né? achei interessante a pergunta, eu falei, nossa, eu nunca parei para pensar nisso. Isso é, ó, em termos de desenvolvimento do cérebro, né, como eu falei, a parte responsável, né, do córtex cerebral que dá a gente a capacidade de pensar, né, de agir com calma, de controlar as coisas de uma forma organizada, vai ficar pronta entre 20 e 25 anos. Então, assim, né, se Mas tiver no tem período adulto que ainda não tem cerebral, isso mas desenvolvido, assim, a né, parte Michele? da criança interior, eu não acho que a gente nunca deve perder, né? Então, assim, eu não sei falar quando que ela para de ser criança. Eu não acho que ninguém nunca deveria parar de ter aquela magia de ser criança. Mas em termos de desenvolvimento, talvez a pergunta que ela queira dizer seja quando que ela para de fazer, agir como criança, às vezes birra, comportamentos infantis, né? Aí eu acredito, uma criança aí com 7 anos não tem ataques de birras exagerados, de 4 também não. Tudo depende do que foi construído com ela desde o nascimento. Eu conheço crianças de 2 anos que dão ataques de birra, mas muito menos comparado a outras que dão. Então, tudo depende do que a criança vivencia desde a gestação, né? A forma que ela vai colocar para fora as emoções. Toda criança faz birra, mas vai depender de como que ela vivenciou a experiência de gestação até a idade que ela está agora, né? E aí, Michele, para finalizar, como que, aproveitando que você acabou de falar, que também é uma pergunta que eu recebi muito, como que a gente lida com essa birra, no momento ali que a birra está acontecendo? Existem algumas coisas que a gente faz antes, né? Igual a gente já foi falando aqui da antecipação e tal. Mas ali no momento da birra, como que a gente lida? Tanto, né, da alimentação quanto questões extras mesmo. Tá. A primeira coisa é você ter certeza que você vai se acalmar. Se você não tiver essa capacidade, eu sugiro que você faça o uso da pausa positiva, que é uma técnica da disciplina positiva, que você garante a segurança do seu filho e você se afasta para que você respire fundo, coloque a mão no seu coração para você se acalmar. Essa é a primeira coisa. Ninguém pode lidar com um ataque de birra se estiver agindo também pelo cérebro mais nervoso. Você tem que usar o seu cérebro racional. Você já tem mais de 25 anos, então usa o cérebro do córtex, não usa a amígdala. Você tem que se acalmar. Já que você se acalmou, conseguiu, volte ao ambiente. E o que a criança vai precisar naquele momento? Se ela já tiver 4 anos, você pode ter criado junto com ela já o cantinho da paz dela, que é da pausa positiva também, que é diferente do castigo, não é vá para o cantinho da paz. Você não manda o seu filho para o cantinho da paz. Uma criança de 4 anos, ele tem capacidade ali, mesmo na agitação, de você oferecer. Você gostaria de ir para o seu cantinho da paz ou você gostaria de se acalmar no colo da mamãe? Você dá as opções. Para uma criança menor, que não tem condições de usar o cantinho da paz, porque o cantinho da paz tem que ser feito a partir da idade que a criança consegue montar. A criança tem que escolher a almofadinha, luz. Ixi, gente. Michele travou aqui para mim. Vocês estão me vendo, me ouvindo? Será que foi a minha internet? Ah, não me vendo.
ouvindo. Deixa que ela vai solicitar aqui de novo para entrar e a gente continua conversando. Gente, algumas pessoas perguntando aqui também do Instagram dela. Ela vai deixar aqui, tá bom? Peraí, deixa eu ver. Ela já pediu aqui. Ela vai deixar aqui o Instagram dela para quem quiser seguir ela aí, Eu não sei o que porque vale muito a aconteceu. pena. Oi, gente, caiu. Desculpa. Deu Caiu, certo. não sei por quê. Mas então, eu estava falando do Cantinho da Paz, né? E se for uma criança menor, o que acontece na hora da birra no cérebro da criança, né? Ela tá com dor. A criança tá sofrendo. A explosão emocional foi tão grande que ela não dá conta de controlar as ações do corpo dela. Ela não tá ali querendo jogar as coisas no chão, não tá querendo gritar. Ela foi sequestrada pelo cérebro primitivo, pelo cérebro irracional. Então, ela vai precisar de um abraço. O que eu recomendo que você faça, fica paradinha perto, espera ela se acalmar, que geralmente, eu não sei se vocês repararam, criança menorzinha, até uns 3 anos, depois que faz a birra, elas costumam dormir, de tão exausta que elas ficaram. Então, justamente porque foi, de fato, um cortisol, assim, pá, um banho de cortisol na criança, que é o estresse, né? O hormônio do estresse. Então, ela vai precisar de um abraço seu. E aí depois você faz a reparação de danos. O que eu chamo de reparação de danos? Por exemplo, se seu filho está no restaurante, que derrubou tudo na mesa, ou se está na sala, derrubou tudo da sala, você vai junto com ele. Nossa, filho, você ficou muito nervoso, né? Não foi legal o que aconteceu. Vamos ajudar a mamãe a limpar a bagunça que aconteceu aqui. E o seu filho vai lá, pede desculpa para as pessoas, né? Está no ambiente, desculpa que eu fiquei um pouquinho nervoso. Se ele não tem condições de pedir, peça você com ele no colo, porque ele vai aprender com o exemplo. Desculpa, meu filho se exaltou aqui, teve um pouquinho, né? Ele ficou nervoso, ficou triste com uma situação. Tô te pedindo desculpa, né, filho? Para ele ver. E ajuda o seu filho a recuperar as coisas. Quebrou uma coisinha? Vamos colar com durex. Eu tô lendo ali uma pergunta se a criança bate na mão. Bater, morder, essas coisas é assim, não pode, a gente não pode deixar. E a gente tem que agir no momento, porque a criança esquece, sim, em segundos, principalmente as menorzinhas. Se for criança até 3 anos, você pega a mãozinha dela sem apertar com força, né? Segura a mãozinha e fala, bater não. Olha como que faz carinho. Pega a mão dela e mostra como que faz carinho. Né? E tem, às vezes, crianças mais velhas que dizem, eu te odeio, você é muito chata. Como que você age nessa situação? Você ensina para a criança a colocar a raiva dela no lugar certo. Você fala, você odeia que a mamãe não deixou você jogar o videogame. Você achou a situação muito chata. Ensina para a criança onde que está a raiva, onde que está o ódio dela, que não é na pessoa, né? E sim na situação, porque ela tem direito de expressar ódio, ela tem direito de expressar raiva, que ela tem que aprender a lidar com essas emoções. Você tem que permitir isso para a criança, né? Então, nessa questão da birra, esperar esse caos passar, porque qualquer sermão que você tentar dar, ela não tem capacidade de escutar. Ela não vai aprender. E você colocá-la de castigo, você diz o que para ela? É o que ela entende, tá, gente? Não é o que você diz. Minha mãe só me ama quando eu tô feliz e calma. Se eu perco a paciência, que ele não é de propósito, né? Ele foi sequestrado pelo cérebro que não está desenvolvido. Minha mãe não me ama nessas horas. A criança desenvolve esse senso, essa crença errada. Ela desenvolve, infelizmente. Né? Então, é o apoio, é dar um abraço. Uma técnica muito, muito legal é você falar para o seu filho, a mamãe precisa de um abraço, você me dá? E não pedir para ele te me dar um abraço, não. Eu estou precisando de um abraço, filho. Me dá, por favor. Você fala que você está precisando. E aí você abraça, você respira fundo com ele. Isso ajuda a criança a se acalmar. A gente tem que ser exemplo, né, de se acalmar. Sei que é difícil no Não dia é a fácil, dia, né, mas Michele? Não por é isso a fácil. pausa positiva pra gente. Usar a pausa positiva, né? Eu acho também muito aí de uma disciplina positiva. Ih, gente, a Michelle caiu de novo. Gente, então, olha só. Não é fácil, né? Isso daí que ela falou por último, mas eu acabo sendo muito brava e tinha muita dificuldade na hora da birra, mas eu falo por experiência, assim, quando a gente começa a usar essas estratégias, funciona demais. E aí não só
com a alimentação, né? Mas aí para a vida toda. Gente, então, olha só, a nossa live hoje foi muito especial. A gente já está aqui no horário, eu tinha combinado com a Michelle 30 minutos. Talvez até. Deixa eu ver aqui se ela já pediu para entrar de novo. Não, ainda não. Ela vai esperar ela entrar aqui de novo para ela poder se despedir, passar o Instagram dela. Eu tenho certeza que foi uma live. Aqui, ó, ela já pediu, gente. Só um instantinho. Guardando aí a Michelle entrar. Ah, Desculpa, Michelle, gente, pronto. tá caindo demais. Aqui, eu tava falando com o pessoal, a gente tinha combinado 30 minutos, o assunto tá assim maravilhoso. Eu acho que a gente tem que marcar outras vezes. É um assunto infinito, né? Porque assim, tem muitas perguntas chegando. Eu acho muito que a gente deve combinar um próximo encontro, porque foi Claro, muito rico claro. para mim também. Para mim foi Tá? incrível também. Obrigada, Milene. De coisa que eu aprendi um monte de coisa aqui. Ah, só até anotei aqui para não esquecer, porque teve duas pessoas que perguntaram aqui do spray anti-medo, que eu falei lá no início. Só contei rapidamente o que que é. Oi, gente, o Spray Antimedo foi no lançamento do meu livro, De Que Você Tem Medo. Muitos dos meus seguidores queriam comprar junto com o livro, mas não vale a pena por causa de frete. A gente não consegue mandar. Frete é completamente diferente quando não é livro. Então, para fazer é o seguinte, vocês têm que comprar esse potinho de spray de plástico, né? E aí Eu vocês acho que o meu jogam. tá aqui, ó. Enquanto você conta aí, eu vou pegar, porque o meu tá ali na bolsa. Peraí que eu vou pegar. E a gente, falando nisso, aproveita e conhece o meu livro, chama De Que Você Tem Medo. Quem for de Belo Horizonte, amanhã vai ter um lançamento na livraria Leitura do BH Shopping. Mas o spray, achou? Tô procurando aqui, porque eu ando com ele na minha bolsa, porque agora a gente tá... Que delícia! Ah lá, Aqui, ó. gente. Na minha bolsa, tava aqui dentro, porque assim, agora a gente usa em vários momentos. Gente, eu amei. Conta aí rapidinho, Michelle, o que Então é. tá. É assim, você coloca um pouquinho de água, e aí eu usei cola glitter. Aí a criança escolhe a cor que ela quer. É importante a criança fazer o próprio spray anti-medo, justamente para desenvolver autonomia e para ela entender que ela está construindo a ferramenta de proteção dela. Isso é importante. E aí, sempre que ela tiver medo, ela pode usar o spray, pode jogar o spray nela para ficar mais corajosa. Mostra aí, ó. Isso. E sem contar que pode ser uma forma da criança se acalmar, que ele imita aquele pote da calma. Vocês já ouviram falar, né? Porque dá para balançar e aí a criança fica olhando os bolinhos. Isso, para se acalmar. Então é isso. Mas que bom que você gostou do spray. Gostei e a gente está super usando aqui, tá? Depois vou te contar todos os casos do spray que nós já tivemos uso aqui positivo. Michelle, então, para a gente encerrar, conta aí do seu trabalho, divulga seu Instagram. Tem um monte de gente aqui perguntando, falando que vai começar a te seguir. Então, aproveita para você divulgar seu trabalho. Então, gente, como eu falei, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, com certificação em psicologia positiva e disciplina positiva. Meu Instagram é o @thekidinthebrain, que significa criança e o cérebro. Lá tem 4 e-books gratuitos de disciplina positiva de 0 a 3 anos, a partir de 3 anos, para adolescentes e também sala de aula, que é para professores, né? Então, assim, conhece lá, estão todos convidados a conhecer meu trabalho. E estou à disposição para tirar dúvidas de vocês. Eu faço atendimento online, mas eu tiro muita dúvida também no direct. Muita gente me manda lá e eu respondo direitinho. E a receita do spray, eu vi uma pessoa perguntando, é água e cola glitter. Só isso. Aqui, nós vamos fazer, eu vou tirar uma foto, estou me comprometendo aqui, ó. Eu vou tirar uma foto e nós vamos escrever um postzinho que eu vou deixar aqui, Michelle, no Insta, porque tem um monte de gente perguntando. E é bom para mesmo quem não estiver na live aqui usar depois, porque vai ser muito ótimo. Tá bom? Ô, Milene, então, muito pessoal, eu queria te agradecer muito. Foi ótimo, foi muito enriquecedor para todo mundo, para mim também. Confesso, igual eu te falei, eu aprendi muita coisa. Muito obrigada pela sua presença. E espero que a gente possa combinar outras aí, porque tem muita coisa que a gente pode conversar, muita coisa que pode ser aplicado, né? Não só na alimentação,
mas na vida como um todo. E é interessante a gente falar isso, gente, como eu disse, acabei me tornando referência em alimentação, mas eu sou mãe, eu passo pelo mesmo terreno que todo mundo passa, e eu sei que a alimentação, ela é a pontinha do iceberg, tem muita coisa por trás e por baixo disso. Então, a criança que não se alimenta bem, né, é o que a Michelle contou aqui pra gente. Às vezes ela usa o momento da alimentação para demonstrar isso, mas tem outras coisas além. Então, assim, sinta-se à vontade, convidada sempre para falar dessas coisas aí, que vai afetar não só a alimentação, mas vai ajudar muito a gente aqui como mãe, tá bom? Tá ótimo, Milene. Obrigada, obrigada, gente. Olha só, gente, essa live eu vou salvar aqui no Instagram e vou mandar ela também para o canal do YouTube. Quem não é cadastrado ainda, cadastra lá no Bebê Bom de Gato, no meu canal no YouTube. Todas as semanas tem conteúdo novo, então ativa a notificação para ficar por dentro sempre que eu postar um conteúdo novo. E aí eu vou salvar ela aqui agora, mas aqui no Instagram só fica 24 horas, né? E aí lá no YouTube vocês podem ver, rever. Aproveita para compartilhar, divulgar nosso trabalho, né, Michelle? Que a gente sabe o quanto Claro. é difícil divulgar o nosso trabalho. É difícil. E a gente fica muito feliz quando vocês nos ajudam aí nessas divulgações. Então, compartilha mesmo. Muita gente elogiando, falando que gostou da live. Então, marca aí as amigas, as pessoas que precisam ver isso, né? Precisa dessa dica. E aí lá no YouTube pode compartilhar para todo mundo também, tá bom? Tá joia. Gente, e aí gente, aproveita também deixando temas aí, mandando mensagem. Pode mandar mensagem para a Michelle se ficou alguma dúvida. Manda mensagem para mim também. E aproveita para sugerir temas. Aproveita também para sugerir temas que a Michelle pode contribuir aqui para a gente convidá-la novamente, tá bom? Um beijo, Milene. Beijo, gente. Ótima noite para vocês. Uma boa semana. Tchau.